quando tivemos vencer. Neste 1º de março, vem comigo com todo o primeiro time do rádio. Que bom tê-los conosco. Sobre o Galo, absolutamente tudo. E quem nos traz? Álvaro Damião, que tem, deixa eu ver, a cara do Brasil. O Brasilzinho judiado, não tem, Mas se aguenta, resiste e vai em frente. Isso aí. Um abraço pra você, Milton. Um abraço, Léo Figueiredo. Tirei o Léo do ar agora. Alexandre Simões, bom dia a todos. Eu não dei nem bom dia, você já me tirou do ar já. Bom dia para todos vocês. O Atlético volta aos trabalhos hoje, às 4:30 da tarde, treinamento na Cidade do Galo. E o pensamento, como eu disse na manchete, não o jogo, mas a vitória que faltou no passado. Ano passado o Atlético venceu tudo que disputou em território nacional, só não conseguiu a Copa Libertadores da América. Mas por outro lado, faltou a vitória no clássico contra o Cruzeiro, já que eles só se enfrentaram uma vez no ano passado. E foi na primeira fase, justamente nesta fase do campeonato estadual, o Atlético saiu derrotado pelo placar de 1-0. E agora o pensamento é o quê? É vencer o clássico de domingo. O Atlético, a informação que temos, pelo que conversamos com algumas pessoas ligadas ao clube, o Atlético encara o clássico do próximo domingo da mesma forma como encarou o clássico contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. O Atlético encara como um grande jogo, o Atlético quer vencer o clássico, não é porque é campeonato estadual, não é porque a classificação para a próxima fase do campeonato estadual, independente desse jogo, tanto para o Cruzeiro quanto para o Atlético, os dois devem estar na próxima fase, independentemente do resultado do clássico de domingo, mas o Atlético pensa em quê? Não é a classificação para a próxima fase, é vencer o clássico contra o Cruzeiro, porque faltou isso para a torcida do ano passado. Não sei se os comentaristas da Itatiaia pensam da mesma forma. Léo Figueiredo e Alexandre Simões, bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia, Léo, bom dia, Milton, quem acompanha a gente no YouTube, na rádio. Ô, Álvaro, e o clássico do ano passado, por mais que ele tenha sido diferente, porque foi sem público, né? Então não fez diferença o fato de o mando de campo ser do Cruzeiro, mas era um clássico que tinha um contexto especial. Era só pela primeira fase do Campeonato Mineiro, mas era o clássico onde se comemorava os 100 anos do primeiro jogo entre eles. O Cruzeiro é de 1921, abril de 21 eles fizeram o primeiro confronto e era meio como se fosse o clássico do centenário. Então era um ingrediente especial, um jogo que ficará marcado para sempre, e o Atlético acabou perdendo para o Cruzeiro numa partida que gerou, inclusive, um clima ruim. Você vai se recordar, na entrevista coletiva após o jogo, o Cuca pediu um prazo, me dê 10 dias, que esse time vai engrenar. A pressão era muito grande em cima do Cuca, naquele início de trabalho dele, o Galo ainda no Campeonato Mineiro, e depois a gente viu o que aconteceu com o Atlético em 2021. Eu acho que esse clássico lá de trás demonstra bem o que é essa partida. Existe uma frase, e eu acho que não é bobagem, é muito isso, né? É como se o clássico fosse um campeonato à parte, por tudo que ele representa para o torcedor, principalmente pela rivalidade centenária entre os dois clubes. Bom dia agora oficialmente, um abraço Simões, Milton, amigos e amigas. O clássico é um jogo diferente, ele repercute de maneira diferente, ele tem consequências diferentes. A gente sabe, como o Simões disse, a repercussão que teve pro Atlético no ano passado não pegou bem, principalmente com a torcida do Atlético, porque o Cruzeiro estava num momento tão ruim e o Galo iniciando com um time tão forte que o que se ouvia dos torcedores atleticanos era: vamos devolver o 6-1. O Atlético tem que golear o Cruzeiro, E o que a gente viu foi um Cruzeiro muito determinado, um Atlético até um pouco desorganizado, não levou a intensidade devida para o clássico. Quando se assustou, o Cruzeiro estava vencendo o jogo. O Hulk foi expulso nesse clássico, não foi, Simões? Foi? Junto com o William Potker. Pois aquela confusão lá dele com o Potker. Então, o momento agora é bem diferente. O Galo já tem um time pronto, diferentemente do ano passado. Depois do que aconteceu no ano passado, acho que a maioria dos jogadores do Atlético que estão aí, eles sabem da repercussão que é o clássico. Tecnicamente, Álvaro, soma muito pouco para o Campeonato Mineiro ou para o próprio Atlético na cobrança, porque o Atlético vai sim ter adversários inferiores, quase todos são inferiores tecnicamente a ele. Mas esse outro time, que tecnicamente é inferior hoje ao Cruzeiro, é o Cruzeiro.
a camisa do Cruzeiro que está do outro lado, a cidade pensa diferente, a imprensa faz uma cobertura diferente. O jogo começa bem antes e termina bem depois. Então, que o Atlético leve muito a sério este clássico, porque, repito, na tabela de classificação, ele não vale muita coisa para o Galo se manter em primeiro ou para o Cruzeiro ser o primeiro, uma vantagem em semifinal, mas a final é jogo único. Agora, para o torcedor do Atlético e para o torcedor do Cruzeiro, vale muito. Com certeza vale. O Atlético pensa assim, o técnico, o Turco Mohamed, ele vai ter todos os jogadores à sua disposição. O Atlético vai completo para esse clássico de domingo às 18 horas no Mineirão. Mando de campo do Atlético, como você disse. Então a torcida do Atlético lá, 90% dos torcedores serão atleticanos, e o Atlético quer dar isso também para a sua torcida. O Atlético sabe que faltou essa vitória no ano passado, por mais que tenha sido campeão estadual, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, faltou a vitória no clássico contra o Cruzeiro, e o pensamento agora é vencer esse clássico sim, por mais que também alguns dizem, não vale muita coisa porque é a primeira fase de campeonato estadual. Não, para o Atlético é muito importante esse jogo, e a informação que temos é que o Atlético está tratando da mesma forma como tratou o clássico contra o Flamengo, jogado lá em Cuiabá. O Atlético vai jogar da mesma forma, vai partir para cima, e o Turco Mohamed não vai fazer nenhum tipo de invenção ou de teste nesta partida. Ele vai com o que há de melhor, como fez contra o Flamengo no próximo domingo. Agora, uma atitude que eu achei legal e está repercutindo muito é a do Ronaldo Fenômeno em querer almoçar com a diretoria do Atlético no domingo do clássico. A gente viu problemas no clássico de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Grenal, quando o ônibus do Grêmio foi atingido por uma pedra, e a gente sabe que isso acontece em outros lugares do Brasil. Então, prevendo isso também em Belo Horizonte, não querendo esse tipo de situação aqui em Belo Horizonte, o Ronaldo, que é o gestor maior do Cruzeiro, ele propôs um almoço com a diretoria do Atlético no próximo domingo. Lembrando que o presidente do Atlético não está em Belo Horizonte, ele está numa cavalgada, uma viagem para Aparecida, pagando uma promessa pelo ano que o Atlético teve, por tudo que o Atlético teve em 2021. Mas sem ele aqui, claro, os outros 4 R's estarão em Belo Horizonte para esse almoço com o Ronaldo, que deve acontecer no domingo. O clássico às 18 horas, eles almoçam, a gente mostra isso e mostra para o torcedor que essa rivalidade tem que ficar no campo e durante o jogo, nada mais do que isso. Eu ouvia mais cedo o Ronaldo falando ao Samuel Venâncio no tiro de meta, que isso é muito comum, e é verdade, né? Na primeira divisão da Europa é tradicional. O time visitante é recebido, né, pelo mandante para um almoço antes do jogo, né, um jantar, se o jogo é à noite ali, um lanche. Tem uma confraternização, e é muito importante não só isso existir, mas isso também ser bem divulgado, para mostrar bem pro torcedor que sim, a bola rolou ali dentro, as 4 linhas, amigão, ali o pau quebra, terminou o jogo, acabou, vai tomar cerveja com seu amigo atleticano, seu amigo cruzeirense, na sua família tem. Quantos homens são casados com mulheres aí, mulheres com homens e tudo, o namorado é atleticano, a namorada é cruzeirense, por aí vai, gente. Todo mundo tem. E dou esse recado aqui para você atleticano, para você cruzeirense. Se você tem pelo menos uma pessoa na sua família ou alguém que você goste mais que torce para outro time, que torce para o seu rival, pode ser ele ou ela lá sendo apedrejado ou agredido ou numa situação de violência no campo. Então, vamos dar exemplo. Todos, repito, bola rolando, amigão, aí é sangue no zóio dentro do campo. Acabou o jogo, confraternização, porque essa é a razão de ser do futebol. Ótimo exemplo, tenho certeza que o Atlético vê com bons olhos, e o Ronaldo agora também, e que a torcida veja como ótimo exemplo. Só para te dar uma nota 10, só isso. Obrigado, Milton. E, para rolar a bola para o Simões, para você, Álvaro, muitas vezes não tivemos esse exemplo. Muitas vezes tivemos troca de farpas, insinuações, ironias, provocações entre direção de Atlético e direção do Cruzeiro. A confusão começava antes com os diretores, presidente de clube. Você tá doido? Vai ingresso que não entrega, né? Não entrega na hora pro outro vender. Então, maracutaia para jogar o preço do ingresso visitante lá no céu. Lá no alto. Então, que a diretoria do time visitante, tá? Tome conta da sua torcida, o que não acontece em Belo Horizonte. O torcedor é muito maltratado, o torcedor visitante. Ele é muito maltratado, seja o do Atlético ou seja o do Cruzeiro, desde que se criou essa regra de ter, que não é 10%, é 8%. E uma outra coisa, talvez para esse clássico não dê tempo, mas que se possa fazer o mais rapidamente possível, o setor misto.
tá? Botar lá familiares, casais, irmãos, um atleticano e um cruzeirense lado a lado, que se crie o setor misto, que seja com 1.000 pessoas, mas que sejam com 1.000 pessoas que têm educação, que têm limite, que têm berço suficiente para entender que jogo de futebol não é guerra. É um esporte, a rivalidade é muito importante, mas entre rivalidade e violência há uma distância muito grande, Álvaro. Só não pode colocar bebida nesse setor mesmo, porque depois que o Alquim sobe, aí ninguém é de ninguém mais. Aí o cara, enquanto tá 0-0, fica todo mundo tranquilo. Depois toma um gol, começa aquela brigaiada. Mas tomara que não seja assim no clássico de domingo. A expectativa do torcedor é muito grande para esse jogo e das diretorias também, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, e partiu do Cruzeiro essa conversa do Ronaldo, essa intenção de almoçar a diretoria do Atlético com a do Cruzeiro no próximo domingo, momentos antes que antecedem ao clássico, jogo marcado para as 18 horas. O Atlético, para esse jogo, vai com o time completo, ninguém suspenso. Eu entrava em contato hoje com a assessoria de imprensa do Atlético, ninguém suspenso. Lembrando que o Zaratio está recuperando de uma lesão, mas pode voltar já no clássico contra a equipe do Cruzeiro. Ou seja, o técnico turco Mohamed vai com tudo para esse clássico no próximo domingo. Ele tem todos os jogadores à sua disposição, deve repetir, acredito, a equipe que jogou contra o Flamengo em Cuiabá no domingo passado. Deve manter a equipe, deve colocar em campo o que ele acha que tem de melhor. Não muda muito o Atlético em relação ao ano passado. Se vocês perceberam, o time que vinha jogando ano passado é mais ou menos o que o turco quer para esse ano, Léo Figueiredo. Ele não tinha o que mudar, né, Álvaro? Sejamos justos. A única mudança do Atlético, mudança mesmo, foi a saída do Alonso para a entrada do Godin. O resto continua o mesmo time. Ele fez uma pequena mudança, que o Nacho não terminou como titular no Atlético, e este ano ele começou com o Nacho, ele confia muito no Nacho e às vezes até coloca o Nacho para jogar mais pelo lado, né, para poder ter o Zaratio por meio, mas não muda muito. O time tá pronto, ele não tem o que inventar. Eu vou usar o Arana jogando de uma maneira diferente. Não tem o que inventar. O Atlético tá redondinho e esse é um grande ponto a favor para este clássico. O Cruzeiro, por mais que já tenha melhorado, o Galo já tá prontinho. Daqui a pouco